Tem muita gente que se separa, encerra um relacionamento, mas leva o conflito para outro campo de atuação. E nessa briga, quem perde são os filhos. No episódio de hoje, a gente vai falar como os adultos eles acabam gerando mais conflitos, tentando usar os filhos para resolver as suas questões emocionais. E para falar desse tema, eu estou hoje com a Adriana Rosa, que é minha amiga de profissão, psicóloga, neuropsicóloga, e eu já vou passar a palavra para ela apresentar também um pouquinho da trajetória profissional. Bem-vinda, Adriana, que bom estar com você aqui nessa manhã falando desse tema tão, turbulento, tão difícil. Bom, primeiramente eu que queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você, muito obrigada. E é um tema, assim, tão difícil, mas tão atual, né, porque ultimamente as famílias estão tão disfuncionais e tem acontecido isso, né, tem sido bom, infelizmente, tem sido normal a separação dos pais, Isso é né, verdade. mas é bem complicado. Bom, eu sou psicóloga comportamental e eu acho que além da minha profissão ter uma história, porque eu fui mãe solteira, né, fui mãe muito nova, então eu acabei tendo que passar por essas situações, então além do conhecimento científico, tem A a prática, né? própria prática, é verdade, Isso. que dá eu acho que é muito legal isso, inclusive no consultório, porque te dá uma ligação maior ainda, né, com as pessoas. E isso é tão fundamental, você começou falando a família brasileira hoje, como tem enfrentado essa situação. Eu estava vendo uns dados do IBGE, e eles apontam lá que até 2024 houve 970.000 cerimônias de casamento, né, cerimônias, para efetivar a relação conjugal. E quase metade disso, no mesmo ano, em divórcio. Ou seja, a Nossa. cada 100 casamentos, praticamente metade está indo tendo fim. O problema do fim, né, Adriana, é como que ele está sendo perpetuado. Se a gente encerra a relação ali ou se ela dura para o depois. Como é que você vê isso hoje na vida desses casais? Pois é, eu penso que as pessoas estão se relacionando de uma forma, muito superficial, às vezes vai para tapar um buraco, né, nosso, e a gente deveria pensar muito antes por conta até dos filhos, como você comentou, né. Sim. É muito complicado, a gente só fazer o que está com vontade, eu acho que tem muito da cultura nossa, você não acha? Então, esse é o grande ponto aqui, né, a gente fala de cultura, a gente fala de costume, eu acho que entra muito nesse tema. Por que que as pessoas já entram na relação já falando assim: "Se não der certo, a gente separa"? E o quanto que isso influencia, né, porque se Muito. você já começa uma relação pensando que pode dar errado, qualquer coisa que seja um sinal para dar errado, é capaz de dar errado e você vai falar: "Ah, então tá vendo? É isso aqui". E os maiores problemas que a gente lida nesse cenário hoje, eles estão conectados a essa divergência, essa incompatibilidade emocional, né. Não é Uhum. nem só a respeito da identidade ou de preferência, é porque eu realmente não quero lidar com o emocional do outro. As diferenças emocionais são, na verdade, o cargo-chave para trazer esses motivos aqui de conflito, as separações. Adriana, e onde entram os filhos nessa história? Me Nossa, conta, é tão o que difícil, que né. sobra para eles? Pois é, se a gente não tiver bem resolvido, como você falou, até para se unir, a gente precisa entender não só a questão da parte emocional, mas seus princípios, seus Sim. valores, qual é o seu propósito de estar junto, né. E muitas vezes o propósito está ligado a só: "Ah, eu gosto, eu tenho atração física", né, Isso e aí passa, né. isso tudo passa. E aí tem um detalhe tão legal nisso, eu acho que quando você falou da sua experiência, a gente vai entrando no universo na vida real, para que as pessoas entendam como isso acontece na vida delas. A gente sinalizou, eu entrei numa relação por um certo tipo de conveniência, e também pela conveniência eu saio. Mas lá dentro da situação, lá dentro da relação, quando o conflito está acontecendo, por que que eu não posso relevar? Né. E aqui entra um ponto chave que é onde eu acho que o conflito chega nas crianças. Muitas vezes a gente releva, e agora falando do homem e da mulher, Adriana, a gente releva exatamente aquilo que é desagradável, em vez de É, resolver o que é desagradável. Você acha que exatamente. isso complica a situação, aumenta o problema? Ah, com certeza. É tudo que a gente vai deixando para o cantinho, assim, né, que a gente vai só: "Não, depois eu resolvo". Tem uma coisa engraçada, que eu
pude participar um pouco mais, assim, para eu evitar conflitos, eu vou fingir que eu acredito no que a pessoa fala, né. E aí quando você vai ver, você está realmente acreditando no que a pessoa fala, você começa a ter medo daquilo, é uma coisa tão complexa, né, então, assim, é importante que seja resolvido, é importante que você seja claro. E eu falo até assim, eu trabalho muito com inteligência emocional, né, Uhum, e eu falo que é, assim, pura inteligência. Se você for pura inteligência, você vai ter um relacionamento saudável, porque é muito melhor que você seja transparente com aquilo que você claro. pensa e sente, Uhum. né, do que você simplesmente: "Ah, eu vou relevar para poder ficar bem com essa pessoa", ou eu vou relevar para ou eu vou tentar me encaixar na Na relação, relação, né, exatamente. porque ela é conveniente para mim, mas às vezes é conveniente só no momento, não conveniente para a vida toda, né. E quando você envolve os filhos, quando você decide ter filhos, ou até mesmo quando você tem filhos já Sim. de um casamento e você se junta com uma pessoa que tem filhos de outro casamento, são pessoas, né, a gente tem que ter responsabilidade afetiva. E é tão olha, quando você falou sobre isso, eu pensei sobre o cenário, porque a maioria das relações, elas não encerram por falta de amor, a maioria delas não é por falta de amor, Hum. é pelo cordão, é a corda de guerra mesmo, né, para disputar o poder. "Eu não vou aceitar isso se você não fizer isso, se você não fizer isso, eu não faço isso". Vira aquele campo minado, aquele campo de força. Isso Exatamente. também sobra para criança, né. Exatamente, porque a gente vai botar para fora. Eu falo assim, ó, você não precisa falar para a criança o que está acontecendo dentro de você, porque o seu comportamento vai falar por si só, né. O seu comportamento fala mais do que a sua Do que da própria só fala, fala, né. né, do que a boca fala, né. Então você acaba passando tudo isso para a É, criança. e eu acho interessante porque quando a gente você falou, o nosso comportamento ele fala mais que 1000 palavras. E tem um detalhe dentro do conflito, porque o falar é agir. Imagina Uhum, você dentro da relação e eu falo: "Adriana, você não vai fazer isso". Qual que é a reação? não é? É eu agir, eu vou sempre devolver, e a devolução talvez é o silêncio, é a passividade, é o comodismo, eu não vou mexer com isso, eu vou ficar quieto para tentar apaziguar a situação. Só que tentando apaziguar a situação, o que que acontece? Me fala, o que que os casais mais erram, onde eles mais erram nesses pontos? Pois é, como eu falei, a gente quando começa a botar as coisas para debaixo do tapete, a gente quer apaziguar, né, a gente quer fingir que nada está acontecendo, quanta coisa a gente vai acumulando, quanta coisa a gente vai se perdendo, Uhum, né, porque quando eu começo a não entrar no conflito, eu tento ou seja, eu fico tentando: "Então tá bom, eu vou aceitar isso aqui, eu vou me encaixar nessa situação aqui", como é e quando eu vou verdadeiro. ver eu me perdi, aí Uhum, a gente gera uma série de problemas aí, porque você começa a não saber o que você gosta, o que você não gosta, você vai vivendo no automático, e aí você vai ter dificuldade para cuidar dos filhos inclusive, né, com porque se você não certeza, estiver bem, não tem como você cuidar do outro bem, não tem como você direcionar, porque vai ser sempre por conveniência e nunca por coerência. é verdade. E tudo tá assim, né, os E relacionamentos estão por conveniência, a educação está por conveniência, o próprio uso do celular, né. "Não, fica com o celular porque eu estou ocupado", quer dizer, isso, tudo por não me conveniência. atrapalha, né. Exatamente, então a gente precisa olhar se o relacionamento é por conveniência ou por coerência, E aqui eu também né, quero nas até brigas. aproveitar a sua fala para a gente colocar um sinal aqui. Até quando isso é intencional ou é por impulso? Eu já estou com tanta raiva que eu acabo cedendo a esse comportamento. Ou não, eu estou fazendo de caso pensado para provocar o outro. Até quanto, né? Dentro da relação de conflito a gente faz isso conscientemente, É por verdade. coerência, né? Ou por consciência. Essa fala sua, ela veio muito a calhar, porque agora eu quero que você vamos entrar, na verdade, na relação com as crianças. Uhum. Quando é que eu começo a observar que isso já está afetando os filhos? De que forma? Como é que eles começam a se comportar? Eles mudam o comportamento, né, geralmente tem crianças que acabam se fechando, tem crianças que se revoltam, né, você vai precisar observar dentro do comportamento da criança. Só que é engraçado, porque, assim, muitas vezes a criança muda de comportamento, mas nem você percebe, porque você está tão dentro Fechado. da situação, né, você está tão enrolado com tudo aquilo que está acontecendo, que você não consegue perceber. Você não consegue nem se perceber, né, você não consegue perceber o que você está fazendo ali com a criança. Uhum, Eu vou falar um pouquinho aqui como mulher, né, claro. eu percebi exatamente isso, logo no início a minha mãe falou assim: "Minha filha, até quando você vai tentar salvar um casamento,
sendo que você está destruindo o emocional. E eu não conseguia O enxergar seu e o isso. deles, né. Exatamente. Uhum. E aí um dia alguém me falou assim: "Adriana, você é assim, assim, assim". E eu falei: "Não, essa não sou eu". E eu falei: "Meu Deus, onde está tudo?". E aí você quando você se percebe, que você começa a perceber toda a mudança dentro da sua casa, como fica disfuncional tudo, Olha, e é muito ruim. essa palavra que você usou, acho que ela é uma chave para todo mundo entender em casa o que que é o funcional. A criança, ela tem um comportamento funcional, eu tenho um comportamento funcional. Ó, o meu dia a dia eu sou assim, eu sou alegre, eu converso bastante, eu me movimento, eu sou prático. Quando as coisas começam a acontecer e eu me torno disfuncional do comportamento, isso muda, né, Adriana? Muda. Notável. É nesse sentido que você vai começar a perceber como a criança alterou. Se ela era uma criança ativa e agora está mais isolada. Isso. Ou isolada, ou mais nervosa, fica arrumando mais confusão. A gente Uhum. acha que a criança é levada, não, ela está querendo chamar atenção, né. A criança, o ser humano em si, ele busca limite. Então se ela não consegue buscar esse amparo, Uhum. né, essa ajuda, e a gente fala de porque eu acredito que, assim, a crença ela não é só para uma área, né. Então se eu não estou conseguindo, ser amparado pelos meus pais, se eu não estou conseguindo ter ali uma direção do que está acontecendo, eu estou me sentindo perdida, eu vou me sentir perdida em todas as outras áreas. Eu vou Em começar a todas as buscar meu áreas. limite, vou começar a buscar o meu conhecimento em outras coisas. Aí, quando a criança começa a aprontar, né, a fazer coisas para chamar atenção, a É. brigar com um amigo na escola, muda o comportamento na escola, começa às vezes ficar realmente mais agressiva fisicamente, O né? resultado das notas mudam, né, o Muda desempenho. o desempenho acadêmico, né, começa a te responder mais, né, ou, como a gente falou, isolamento, né. Às vezes a criança começa a ficar mais dentro do quarto, aí começa o uso do celular. Olha como é que vai, como a gente falou da funcionalidade, Estendendo. né, o quanto como que vai estendendo, aí vai para celular, aí vai buscar ajuda em amigos, não quer participar da família, e começa só a buscar aí e assim, é tão delicado isso, Muito. porque eu vejo nas crianças, assim, o quanto que elas vão buscando nos amigos, e aí eu falo, um amigo é de uma educação, o outro é de outra, o outro é de outra, e assim, você imagina uma criança buscando, orientação em Em 10 famílias vários. diferentes. Como que ele vai ficar perdido em Se relação a até à gente própria identidade. Exatamente, Aham. se a mãe já está perdida, né, tendo às vezes, assim, só o panorama dela, que é dentro da casa dela, você imagina a criança que não Uhum. tem maturidade ainda, Exatamente. buscando orientação em 10 educações diferentes, em 10 lugares diferentes. Se a gente está perdido, imagina como é que a criança fica. Não, Adriana, e mais do que isso, eu acho que fica uma questão que a gente pode deixar até de consolo para essas mães, para essas crianças, até para os pais. Porque na verdade a família que ela está dentro do conflito, ela não dimensiona, o conflito ela toma conta do espaço, né, Uhum. e ela sabendo que está tendo prejuízo, ela pode até perceber, mas talvez ela não consiga sair dali. Então não se puna. Né, não se critique, não se martirize, olhe para o cenário de uma forma consistente, busque esse ajuste. Esses comportamentos da criança quando começam a ser alterados, eles nos chamam a atenção para o que que eu posso fazer para mudar isso, É. né, e talvez seja para ela também. Na verdade eu quero até mudar já usar isso para passar para esse ponto. A relação encerrou, o problema acaba aí? Não, acho que começa, né. Ai que triste falar isso, mas é verdade, É né? verdade, eu acho que antes se você tinha um problema, agora você piorou o problema, né. Eu costumo falar lá no consultório, assim, que a gente precisa tentar de tudo. Sim. Né, porque a separação é você aumentar o problema que você já tem dentro de casa, porque você imagina, assim, não é só a separação, o rompimento da família, até para você se adequar depois, o quanto que é difícil, né. E se você está gastando tanta energia para poder depois se adequar, por que que não usa tanta energia Para para adequar arrumar na relação. isso, Uhum. adequar dentro da relação. Eu quero até voltar um pouquinho do que a gente está falando, mas está dentro desse assunto Sim, também, é assim, os pais levam as crianças no consultório falando assim: "Ah, porque eu preciso ver meu filho, que meu filho está assim". A criança, se ela não tiver um transtorno, ela é reflexo da casa, exato. né. Essa semana eu atendi uma mãezinha que ela falou assim: "Minha filha está sem dormir, tem um mês mais ou menos que ela está sem dormir a noite inteira, nunca aconteceu, sei quê". E ela faz terapia e ela foi buscar terapia para a filha. Olha só. Só que o problema não está na filha. Aí quando você vai conversar com a mãe,
contou que está tendo um monte de problemas profissionais, e isso tudo está mexendo com ela, né. Uhum. Então a gente você vê, ó, não precisa falar, ela não precisa chegar para a filha dela e falar que está com problema, mas ela não está conseguindo se organizar dentro da rotina dela, Exato. de forma que ela consiga passar paz para a filha Transmitir dela. isso, Isso, né. "Não, eu vou levar o ambiente mais harmonioso e depende de mim". Mas olha, o exatamente. que você falou é tão real, ela é tão consistente, se eu estou toda desorganizada, como é que eu vou levar a organização? É literalmente o voo onde eu preciso colocar o oxigênio primeiro em mim, né. Exatamente. E você vê o quanto que é importante os pais estarem bem emocionalmente, né. O quanto que é importante isso já começa lá antes de você pensar em começar um namoro, antes de começar a pensar em noivar, casar, você tem que estar muito firme, assim, saber quem é você e é uma construção diária, né, Daiane. Sim, literalmente. Porque você se perde. Eu falo assim, o quanto que é difícil, porque, por exemplo, no relacionamento a 2, você sai para trabalhar, você se conecta com outras pessoas, Claro. seu marido sai para trabalhar, se conecta com outras pessoas, seus filhos saem para estudar, se conectam com outras pessoas, com outra realidade. Por exemplo, eu nunca botei funk na minha casa, nada contra, mas eu nunca Uhum. tinha colocado, e meu filho conhecia todos, inclusive os proibidões, ele conhecia da escola, Olha entendeu? só, Então os quando ambientes que nem você não controla, né. Exatamente. Uhum. Então, se você está ali sabendo quem você é, como que você está, o que você quer, né, observar. Eu sempre falo assim, o quanto que é importante você no final do dia parar e se analisar para que você consiga perceber o que está bom, o que não está, o que tá precisando mudar, né? E tem que ter Sim, a conversa do casal. Mas voltando lá para o que você falou da sim. separação, né? Quando a Aham. gente acaba arrumando um problema. Porque ainda que quando um quer e o outro não, até aquele que decidiu se separar, é muito difícil, porque ele precisa, se encontrar, precisa se reorganizar, E é os vem cheio 2, de né, Adriana? traumas, né, Uhum. todos 2. Adriana, olha que interessante, você entrou num ponto que é o ponto que eu ia falar agora, a tal da comunicação. Olha, se eu estou no meio de um conflito, e eu estou lá com o meu cônjuge, né, meu parceiro da vida, e a gente não está conseguindo entrar em harmonia sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente quer, sobre o que queremos falar. Por que que isso acontece? Vamos tentar assim, ensinar para os nossos ouvintes, né, para a audiência, o que acontece, porque no meio do conflito eu não sou ouvido. Eu me sinto assim, né. É porque a gente costuma olhar o outro através das nossas lentes, Isso. né. A gente olha o comportamento do outro baseado naquilo que eu acredito. Tem uma tarefa que eu gosto muito de fazer e eu vou ensinar aqui, você pedir para o seu cônjuge dobrar um papel. É uma coisa simples, né, que Ai, legal. aparentemente é simples. Já vamos aprender para praticar. Isso. Não é para fazer um origami, porque origami a pessoa vai logo associar que, é um barquinho, não é. A gente vai dar a direção do que vai fazer com aquele papel. Então eu começo a dobrar o meu papel e vou falando. Uhum. Ninguém olha para o Pra outro, né, ninguém, a gente fica aham. de costas. E eu começo a dar direção, dobra o papel ao meio. São comandos simples, né, sem muito e o máximo que pode o outro falar é: "Repete, por favor", Sim, porque para numa entender discussão entender a instrução. isso, e você Aham. vai dobrando. Nunca fica igual, mas Hum, nunca fica igual, não tem sim. como, porque o que para mim às vezes, por exemplo, bota o papel na horizontal e eu quero que você dobre ao meio, eu posso dobrar assim como posso dobrar assim, Isso. sabe. É a Então percepção, né. exatamente. A gente precisa entender uma coisa que eu falo muito assim, ó, o outro faz o melhor que pode com aquilo que tem. A intenção é positiva. "Ah, mas é boa?" Não, não é boa, é positiva. Positiva. Ela quer um ganho com aquilo. Uhum. E é um ganho pessoal que está baseado nas experiências, nos traumas que essa pessoa viveu. Então, quando eu vou olhar para o outro, como que ele funciona, eu tenho que olhar como que ele Ele se funciona. enxerga, né? Isso, e não como eu queria que ele fosse. Exatamente, eu Aham. acho que essa é a grande questão, é a grande dificuldade, sabe. E não é fácil. Uhum. Teve um casal que foi tão legal, porque ela falava assim: "É tão simples, eu só quero que ele se comunique, eu só quero que ele abra a boca", E e ele: ela "Mas fala eu estou conversando, não é isso. possível que você não está me vendo falar". E aí quando e ela falava assim: "É simples". Aí uma vez ele falou assim: "Tá bom, eu só quero então agora que você seja mais calma para falar". Ela falou assim: "Não, ele tá me pedindo uma coisa Eu sou absurda". calma, eu tô super calma, não é assim? E aí eu acho que naquele dia ela se deu conta, ela falou assim: "Meu Deus,
Eu estava achando que era tão simples ele mudar um comportamento, mas era simples para ela, que é uma pessoa que se expressa, Isso. que fala, que se comunica bem, e ele Uhum. não consegue, né. E vice-versa, tipo assim, É. para ele é tão comum ser carinhoso e para ela, ela já É vai no automático. dificílimo. É. Adriana, e isso é tão fantástico, ele é um ambiente que ele precisa ser tão observado por nós, né. Porque quando a gente realmente coloca a nossa história pareada na régua de alguém, a gente vai começar a exigir do outro talvez coisas que ele não tenha. A gente vai imputar ao outro comportamentos que ele não carrega, costumes, a cultura, né. A gente Uhum. falou sobre a cultura aqui, a gente vai colocar pressões sobre questões que o outro talvez não entenda e não vai entender. E aqui entra um ponto maravilhoso, né, dentro que você já falou também. A chave é: pare e se observa. Eu Exatamente. lembro de uma experiência, você falando, eu lembrei desse momento. Eu tive uma experiência acalorada com meu esposo. Quem não, né? É. Não, mas não foi, assim, nada grandioso. Hã. Eu mandei uma mensagem de áudio e ele respondeu, assim, bem truncado. E eu devolvi, falei: "Mas por que que você me respondeu assim?". "Mas porque você isso, você". Volta lá e ouve o seu áudio, ouve o meu áudio, ouve o meu tom de voz, agora desarmado, né. Aham. "Ouve o que eu falei". Aí ele já voltou, falei: "Verdade". É porque às vezes a gente está armado até do nosso ambiente. É verdade. Ele estava do ambiente de trabalho, um chama, problema aparece, uma situação ali, já está nervoso, e aí uma palavra que o outro solta pode ser mal interpretada. Aí volto a dizer, a percepção que a gente tem não vai ser igual a que o outro tem. Olha Não como que vai. isso. Eu costumo até falar lá, por exemplo, porque a emoção, quando a emoção toma conta, a gente não consegue mais pensar, né, de maneira Isso. clara. O cérebro, a emoção é como se fizessem várias conexões muito rápidas dentro do cérebro, e aí todos os gatilhos, todos os pensamentos que você vai ter, vão ser associados àquela emoção, né. Então eu até comento lá, por exemplo, apesar de eu ser psicóloga, e vamos imaginar que naquela semana eu passei por algum susto, passei por alguma situação que mexeu mesmo comigo, e aí faz um estouro lá fora na rua, e aquele estouro pode me trazer muito mais impacto do que no meu paciente, apesar de eu ser psicóloga, né. Você já ouviu assim também? Mas você não pode agir assim, você é psicóloga. Ah, Já com certeza. Vale lembrar que a gente é psicóloga no consultório, não também, em casa, não é? não para nós mesmos, né, porque eu tenho que ir para terapia para eu ter o atendimento. Não é? E a gente tem que fazer terapia, não pode Literal deixar. na verdade era isso que eu queria falar na fala anterior. Gente, talvez o caminho para você se conhecer, olha o que que a Adriana falou, foi preciso os 2 ter um intermediador. Foi Uhum. necessário o casal estar dentro de um elo onde eles não precisassem mais se atacar. Onde um interlocutor pudesse falar através do outro, porque nesses ambientes eles se desarmam, eles começam a ver aquilo que dentro do conflito eles não conseguem ver. O psicólogo, né, o terapeuta ali, dando esse suporte, dando essa orientação, vai conseguir fazê-los enxergar essas áreas que eles não conseguem no dia a dia, né, tá tão Sim. sobrecarregado de emoções, que no dia a dia eles não se veem mais. Exatamente. E aí olha o quanto que isso a gente está falando do casal, né. Uhum. Agora você imagina uma criança no Observando meio tudo disso, isso. né. Aham. O quanto que um pai chega e fala assim: "Não, você não pode fazer isso", aí vem a mãe: "Pode fazer aquilo". E o quanto que, como a gente falou, a gente está falando da fala, pode fazer, não pode fazer, Se mas e o confunde, né. comportamento, né. Uhum. E o quanto o comportamento e quando você separa, nossa, aí o caos está tomado, porque aquele que está machucado não consegue muitas vezes corresponder, assim, a o que deveria, né, e aí a emoção dele tá ali, bombando, por exemplo, às vezes só do filho comentar: "Ah, porque minha mãe isso", vem aquele gatilho, Uhum. automaticamente vem um gatilho de: "Ah, porque ela também já me feriu nisso. Ah, porque ela já fez isso", né. E aí a resposta muitas vezes vem por impulso. Reforçando também uma inverdade para a criança, né. Exatamente, porque uma coisa é o marido e a mulher, outra coisa são os pais, É. né. A gente precisa, e não é fácil, né, não é fácil você separar,
buscar. É importante, como a gente falou aqui da emoção tomar conta, é importante que você primeiro, se é difícil, principalmente no início, né, é difícil você tomar uma atitude assertiva, responder de forma assertiva para a criança, então procura buscar um tempo melhor para conversar, fala que daqui a pouco vocês vão conversar melhor, analisa bem a situação, escreve, né, a escrita é tão legal, se você não tem como fazer uma terapia, começa a escrever, né, Sim. fala com o espelho, né, para que eu falo assim. Conseguir se expressar de alguma maneira, né. Exatamente, porque até amigo é complicado, porque eu falo assim, ó, por exemplo, se você não tiver brigado com seu marido hoje, eu te fizer uma pergunta a respeito de relacionamento, é Aham. capaz de você vir me dar um conselho assim: "Não, relacionamento não Vai presta". falar pra você assim: "Fica sozinha". É, Gente, o que se libertou, né, que tá mal, tá resolvendo o conflito, vai falar isso pra você. Olha o tema que você trouxe, olha o contexto que você trouxe, Adriana. Na verdade, eu quero até que você fale um pouco mais pra pessoa, para que você que está nos assistindo tenha cuidado. Com quem que você está se aconselhando, né? Quem é que está uhum, sendo a palavra que está entrando na sua mente? De repente a pessoa está vivendo um ambiente muito pior, está tentando te levar para o mesmo ambiente dela. Olha essa exatamente. verdade que você trouxe. Exatamente, para você ver, ó, a gente está falando de 2 amigas conversando, você imagina dentro de casa. A gente tem que buscar conselho em quem é referência, né, para aquilo, né, ou uma pessoa imparcial, no caso o psicólogo é imparcial, né, ele vai Uhum, chegar ali e vai fazer com que você reflita sobre os seus comportamentos, e não vai falar: "Ah não, lá em casa", e dividir, trocar figurinhas, né, não vai fazer isso. exato. Então é importante você ter cuidado e em todas as áreas. Você vai buscar auxílio financeiro de uma pessoa que não tem controle financeiro? Não faz sentido, É né? isso, é a mesma coisa de buscar experiência profissional com quem não está nem trabalhando, né. Exa Exatamente. Olha. Então a gente precisa buscar ajuda, porque isso tudo traz impacto diretamente nos filhos, principalmente quando a gente vai falar de uma separação. Uhum. O quanto que é dolorido, a culpa que você começa a sentir. A gente, às vezes, como eu falei, o caso da pessoa que toma a decisão de se separar, mesmo que ela tome a decisão de separar, o quanto que ela começa a refletir, porque ela às vezes está perdida, daí Uhum. ela começa a refletir o quanto que aquela atitude dela, ou as atitudes dentro do casamento, mostrou aquela ela conseguiu olhar um panorama caótico, né, de: "Nossa, eu errei como mãe aqui, eu errei como pai aqui, olha como é que meu filho tá, porque eu deixei chegar a esse ponto, aí agora eu me separei, agora é um outro problema", e o quanto que essa culpa vai fazendo muitas vezes a gente tratar os nossos filhos como pobre coitados, que eles não deveriam estar passando por É a isso. compensação, né. Porque agora eu tô Exatamente. sentindo culpa, eu quero amenizar o sofrimento deles. Aí eu dou tudo que eles não precisam. Exato. E eu vou te falar, não precisa nem ir muito numa separação não, né, porque se a gente for ver hoje as crianças, elas têm dificuldade de lidar com frustração justamente porque os pais estão botando nas crianças uma coisa deles, né, tipo assim, uma coisa que eles não Sim. tiveram, aí eles começam a compensar o filho: "Não, porque quando, eu fui, sei lá, eu fui ter meu primeiro carro, eu que tive que lutar para ter, então eu vou dar para o meu filho". Ué, mas o que te fez aprender e crescer foi o fato de você lutar e não você E ter as agora coisas você com vai facilidade. amenizar a dor, né. Adriana, mas você Exatamente. falou uma coisa na sua fala agora que eu acho que vale a pena a gente trazer também. Até onde eu posso manter uma relação? O que que de fato é o motivo, assim, eu sei que isso é muito subjetivo, né, isso envolve, muitos fatores, mas até onde vale a pena manter uma relação e até onde de fato, olha, eu preciso dar fim nisso? Eu acredito que, como eu falei, a gente tem que tentar até o último minuto, mas se vier agressão física, Isso. aí eu acho que não dá. Não tem nem religião, que é uma das coisas que a gente tem visto que tem atrapalhado muito. Infelizmente, em algumas congregações, eles pregam que você precisa continuar mesmo apanhando. Isso, É. Isso é crime, infelizmente, né, é, isso é exatamente, é crime. crime, entendeu? E se a gente fosse falar até de Bíblia, em nenhum lugar está falando que Jesus quer que você apanhe para manter uma instituição, até Mantenha-se sendo porque violentada, né, a Bíblia não fala exatamente. sobre isso. Não, muito Aham. pelo contrário, né. Se a gente for citar aqui, aí a gente vai entrar para um outro lado, mas se a gente for citar a Bíblia, em nenhum momento aceito esse tipo nenhum tipo de violência, nem quando você está certo, Isso. né. Uhum. Nem com Então motivos concretos, né, é, reais. né. Então tanto que a nossa lei, por exemplo, porque a pessoa matou, a gente não vai lá e mata aquela pessoa, Claro, né. Então exatamente. eu acho que quando começa a ter agressão física, eu acho que já está na hora de sair. Até a verbal, eu acho que já é
é um lugar, assim, que a gente precisa ter um alerta muito grande, Uhum. e às vezes é dar um passo para trás, sabe. Às vezes você vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma temporada na casa dos meus pais, eu vou passar uma temporada num hotel, não sei como é a sua condição, né, mas, dá um passo para trás, vamos recomeçar, vamos tentar, vamos ficar em silêncio dentro de casa, se você não tiver para onde ir, né, às vezes moram no mesmo estado e não tem família, Uhum. vamos ficar um pouquinho em silêncio, vamos parar de atacar, né, Isso. porque o silêncio, ele faz muito bem, porque o silêncio faz você perceber Analisar. o que está acontecendo, você antes de falar a gente controla a impulsividade, né. Fantástico. Se eu penso, eu penso, sinto e me comporto, se eu começar a mudar o meu comportamento, eu vou ter interferência nessas outras Eu áreas. consigo reviver o ciclo e interromper, fazer umas pausas, né. Isso. Olha como isso é interessante. Porque muitas vezes, essa como a gente falou, da emoção tomar conta, eu vou agir pela emoção, e se eu agir pela emoção, certamente eu vou xingar, eu vou querer brigar, e a gente precisa é fácil? Não é fácil. Dizer que é fácil não, mas é treino, né, o cérebro a gente precisa Isso. treinar o cérebro. Mas aí entra naquele ponto, olha, tentem tudo. Gente, às vezes o tudo, eu vou ceder, eu vou fazer silêncio, eu vou tentar me comunicar, eu vou colocar uma terceira pessoa na relação, não é um amante, tá. Ah, Já vou abrir aqui um parênteses, não é amante, a amante vai complicar ainda mais a situação de vocês. É exatamente. um psicólogo, um profissional que vai ser essa pessoa imparcial, essa pessoa para entender o cenário do lado de fora. E ajudar o casal a se ver onde cada um está falhando. Que na verdade o psicólogo, gente, nem pode falar o que fazer, não é a função do psicólogo, é ajudar Exatamente. vocês verem, analisarem o próprio comportamento. Então quando a gente está no meio da fogueira, a gente só vê fogo. Muitas vezes a gente vai entender o cenário quando a gente dá uma recuada, né, quando a gente Exato. sai daquele ambiente ali e começa a observar o que está acontecendo lá dentro. Fala: "Nossa". Sabe essa coisa do que eu disse? Ouve o áudio que você mandou agora Aham. desarmado. Não, leia o texto em voz alta para você entender. Desarmado, né. É, como que é o meu normal? Será que você não está enxergando baseado no que você está vivendo naquele Isso, momento, né? aham. E uma coisa que é muito legal que você falou, que me fez pensar assim, às vezes o casamento tá com tanto problema, com tanta rotina, assim, né? Com tantos desgastes, que é importante que você saia sozinho, vá fazer alguma Sim, coisa, ou com seus amigos, ou com a própria esposa, com o cônjuge, sim, né? No caso da mulher com o marido. É tão importante porque essa conexão, esse carinho, essa troca mútua mesmo do toque, isso uhum, aproxima os 2 e faz com que eles consigam entrar num acordo, né, faça com que conexão, eles comecem se conectar melhor e ajudar isso. exato. E assim, quando o casal tá bem, e a gente tá falando ainda casado, igual a gente falou, imagina a separação, né. Quando o casal tá bem, a criança vê aquela família funcional, não é aquela coisa eles precisam ver o carinho, a troca dos 2, O né, o filho se combinado. sente amado quando os pais se amam, né. Exatamente. Amado, protegido, num ambiente acolhedor, quando os pais se respeitam nesse nível. Então ele enxerga aquilo como um campo, completamente seguro para ele. Agora você imagina na separação. Né, porque, tipo assim, meus pais se separaram, como eu já ouvi muito isso, de criança falar assim: "Meus pais se separaram por minha Por minha causa", causa. né, eu não devia ter nascido. E às vezes é não verbalizar da mãe ou do pai na hora da raiva, ou às vezes o próprio comportamento. Como eu vejo casos também dentro do consultório de, por exemplo, a mãe tratar o filho, às vezes com querendo que o filho isso, Rispidez. e querendo que ele já cresça logo. E às vezes é um luto dela, porque ela às vezes não planejava aquele filho, mas tentou junto com o casamento. Aí, como a gente falou, já começa tudo disfuncional, tudo sem pensar só por emoção, o casamento não deu certo, ela fica com o filho e que assim, vamos combinar, né, por mais que na separação o pai seja muito presente, é diferente da mãe com o filho, o pai com o filho. É O pai é porque importantíssimo. cada um tem o seu papel dentro da relação, Tem, né. muito importante, mas o dia a dia, no geral, é com a mulher, Eu né. tenho um livro, até indico essa leitura para vocês, o livro chama Sem Abraços, Ressignificando Ausências e Construindo Presenças. Depois eu até coloco a capa do livro aqui para vocês, Por que eu favor. descrevo esses cenários, de entender, por exemplo, a ausência de um pai na vida da filha, na vida do filho. Que tipo de comportamentos vão ser promovidos? Na verdade, eu quero usar até esse livro para já entrar no nosso próximo tópico aqui, que é a longo prazo. Quem que vai ser essa criança adulta?
vivendo todas essas experiências. Pois é, ela pode começar a não confiar nas outras pessoas, ela pode não confiar nos amigos, isso vai trazendo prejuízo dentro da área profissional, dentro dos relacionamentos na escola, entendeu? De tipo assim, todo mundo está fazendo alguma coisa contra mim, né? Eu não tenho amigos, como eu escuto isso muitas vezes, Sim. criança bem novinha, sabe? Falando Uhum, assim, não, teve essa semana. Não, eu não posso confiar em ninguém, eu não tenho amigos. Eu só tenho ou não, eu só tenho um amigo. uhum. Gente, é tão É difícil triste, isso, né. né? Uhum. E a criança, ela tem que muito pelo contrário, ela agora é importante que ela acredite que tem um mundo bom, né, porque essa visão de mundo ruim é do pai, é da mãe, não da Uhum. criança. E a gente acaba imputando isso dentro da criança, na cabeça dela, que o Sim, mundo é horrível. Não, não é. E aí, com a separação, com as brigas, ela começa a levar isso para os relacionamentos na escola, no relacionamento com os professores, né. Isso vai taxando a criança ali, de rotulando a criança de criança que atrapalha, a criança que é levada, a criança que responde, os professores que enfrenta, né, porque às vezes ela começa a se posicionar dessa forma, e aí quando ela é rotulada de criança difícil, ela aceita aquilo e começa a se comportar de uma maneira difícil, uhum, e aí imagina, sem amigos, com dificuldade de relacionamento, como que essa criança vai crescer profissionalmente. E como eu falei, eu penso que as pessoas deviam agir por inteligência, porque se você não lidar com seus filhos, não ensinar seus filhos a caminharem daqui agora, né, é um problema para o resto da vida. Porque literalmente. você como é que você vai ficar sossegado, querendo ter sua vida mais tranquila, aposentado, com seu filho aí aprontando, usando No drogas, que inclusive a seguro. chance, né, Uhum, para o uso de drogas, para bebida, né, sim, ele fica vulnerável. Então é muito ruim. E a gente pode ver aí mães mais idosas, ou até mesmo meia idade, não importa, mas que os filhos, quando chegam a uma certa idade, começam a fazer uso de drogas, o quanto que isso é ruim para ela. com Porque ele certeza. vai para dentro de casa, ele quer vender tudo que está dentro de casa, às vezes ele agride a própria mãe. Olha o quanto que a gente tem que ter cuidado lá atrás, para que você tenha tranquilidade na sua vida, É, porque é um eu problema para o resto da eu vida, né. brinco, Adriana, que é como irradiação mesmo, né. Quanto mais perto você estiver exposto, mais contaminado você vai estar. Quanto Exatamente. mais distante, menos aquela radiação vai fazendo efeito. Então, pai e mãe, aqui fica um alerta para vocês. Quanto vocês acham que vale a pena ganhar, né, na saúde mental ou no conflito com o ex? O que você Uhum. acha, Adriana? O que vale a pena ganhar mais? Na saúde mental, Com né, com certeza. Sai certeza. mais barato, né? Não é? E você tá vendo então quanto que é legal você tentar desde o início ao invés da separação, Com certeza. né. E se separou, vamos buscar ajuda, Uhum. né, porque a gente precisa cuidar deles, assim, deixar com que eles cresçam saudável, né. Isso vai atrapalhar até se você quiser ter um outro relacionamento, né, Com porque certeza. você imagina, igual a gente falou, a gente arrumou outro problema, né. Separa, aí agora a gente vai começar o problema de meu filho ter que se adaptar com o meu novo marido ou com a minha nova Isso, nova esposa. relação. Uhum. E é muito difícil, porque, assim, tem até quem diga que só a criança só gosta são só os pais, né. Eu não sou dessa teoria, porque eu amo criança, Aham. mas muitas famílias são assim, né, porque você começa a ver uma educação que não é a que você também acredita. E é um Só outro que agora processo. você não tem acesso igual você tinha quando era o pai e mãe, porque quando é pai e mãe, você entende que mesmo que o outro não concorde com você, você inconsciente, você sabe que ele vai fazer o melhor para o filho, Com né, certeza. que ele está Uhum. fazendo aquilo, mas que ele ama o filho. Agora quando não, quando é um outro, quando é uma outra mulher, né, ou um outro homem, você vai sempre achar assim: "Ah, porque não é filho dele", porque se Exato. fosse E aqui, ó, pra gente até caminhar para o fim. Gente, não tem ganho emocional nisso, para para ninguém. ninguém. O pai não ganha, a mãe não ganha, o filho não ganha. E aqui tem uma coisa que a gente precisa sinalizar. Quando você que já está experimentando esse momento, né, é difícil, é complicado, do lado de fora se observa: "Gente, até onde eu estou usando meu filho, meus filhos, para resolver o conflito e ainda continuar atacando? Será que vale a pena eu manter isso?". Quando a gente faz isso, a gente se torna tão egoísta, porque a gente esquece que o outro vai ter um futuro, né. Exatamente.
E que ele tá ali no meio daquilo tudo, ele tá sendo direcionado, né. E não importa, gente, assim, ó, às vezes, ou o pai ou a mãe, às vezes eles não têm a intenção de machucar o filho, né, mas acaba machucando, então a gente Uhum, precisa se cuidar. Eu acho que é um alerta, assim, se chegou o ponto de separar, precisa se cuidar, a família precisa. E separar, eu sei, eu volto a falar, é muito difícil no claro. dia a dia, às vezes não dá para ter relação, não dá para se comunicar, como a gente tem visto casos aí de violência vicária, né, Muito de frequente, né. de Uhum. alienação, a gente está falando inclusive da violência vicária, né, alienação parental, né, às vezes não tem como a gente ter, aproximação com o outro. A gente não tem como conversar, não consegue manter uma relação, mas a gente precisa pensar na hora de, principalmente no seu dia a dia, a gente precisa pensar na educação do menino, do seu filho. Só que, assim, é interessante que, como a gente falou, se você não estiver bem, na hora, o seu dia a dia vai refletir isso, né. Com É o certeza. é o cuidado, desde uma comida que às vezes você faz de qualquer jeito, ou que você nem quer servir, ou que você nem quer fazer, né, porque se você está ferido, então a gente não tem, acho que não tem outra solução, a Uhum, não ser falar, assim, para os pais, principalmente numa situação de divórcio, buscar ajuda. Não tem como a gente falar de uma educação saudável, claro. e que já eu falo assim, nenhuma educação é sem trauma, toda educação tem trauma, a gente já tem que Sim, com aceitar isso, certeza. Tem tantas mas diferenças. não é? Mas que quando tem um divórcio a gente precisa ter um olhar maior, Muito maior. né. E Adriana, é importante disso tudo para a família, na verdade, é entender que é nossa responsabilidade produzir cidadãos, né, saudáveis. Os nossos filhos serão a geração do futuro. Que tipo de pessoa estou entregando lá na frente? Porque se a nossa vida encerra aqui, e a deles continua de alguma maneira, que tipo de pessoa eu vou entregar para esse mundo? Então, Uhum. pensem, com consciência, agora de forma intencional. Minha relação não foi feliz, não teve o sucesso, mas o que que eu posso fazer para melhorar esse conflito, reduzir esse conflito? O que que eu posso fazer para diminuir essa situação de forma que ela não impacte tanto o futuro dessas crianças, né? Não é? Então eu quero aproveitar essa fala aqui, até agradecer a sua presença que esteve com a gente até agora. Eu quero agradecer a presença da Adriana, psicóloga fantástica, muito experiente Ah, nesse campo, né, Adriana? obrigada, eu E que já vou te agradeço. pedir, deixa uma mensagem para as pessoas. Quem tiver dúvida, gente, também, pode deixar mensagens aqui, procure os nossos Instagram, a gente coloca lá depois na legenda aqui para você tirar dúvidas, pedir ajuda, né, pegar conselhos, orientações de o que que eu posso fazer para reduzir a situação da minha vivência hoje. É verdade. Bom, primeiro eu que quero agradecer vocês também que ficaram até aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, você que é Imagina. maravilhosa, muito, muito, A foi uma troca conexão recíproca. muito boa, né. E agradecer, né, pelo convite. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, o que vocês precisarem, né, aquilo que a gente consegue responder, assim, imediato, às vezes vai precisar de um acompanhamento maior, mas eu estou ali à disposição para vocês. E, assim, eu penso que hoje a cultura da gente está muito no tanto no tão imediatismo mesmo, né, Sim, e a gente não se dá conta das nossas atitudes, não dá nem tempo de perceber, a gente só precisa produzir, a gente precisa competir, a gente se compara o tempo todo por conta das redes sociais, e as crianças estão no meio disso. Eu estou falando dos adultos, que a gente já está falando de pessoas mais reproduz, né. maduras, Uhum. a gente está falando de pessoas mais maduras, mas eu quero que você também reflita sobre os seus filhos, né, porque se como você tem esse impacto, imagina a cabecinha deles. O quanto que é importante a gente se cuidar. A gente está vendo aí resultado do quanto que as coisas têm piorado por conta dos nossos comportamentos, então a gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que ter tempo, a gente tem que se organizar, a gente tem que se cuidar, a gente precisa estar bem para tudo, para tomar mais decisões, porque se a gente não for intencional nas nossas atitudes, a gente vai sair prejudicando tudo e tem traumas que depois não tem jeito. Não, assim, não tem jeito, que eu falo assim, o prejuízo é muito grande, Com né, porque eu certeza. acredito que tudo tem solução, mas o Exato. prejuízo é muito grande. E aí, às vezes, para você sair daquela situação leva muito mais tempo. Então não vamos tentar só esperar a situação explodir, chegar num ponto, assim, que não tem mais jeito, Extremo, né. extremo, isso, Uhum. obrigada pela chegar no extremo, tem hora Sim, que foge, né. exato. Chegar no extremo
Para a gente tomar uma atitude, vamos refletir um pouquinho, né, vamos analisar como é que está a situação, como é que está meu filho, como é que meu filho está tendo comportamentos na escola, o quanto que aquilo ali não é funcional para a vida dele, né, que não está e funcional é assim, é aquilo que você faz e que te traz prejuízo, não benefício, né, que é sem intenção. Então Exato. o autocuidado, a saúde mental, gente, acho que nunca foi tão do mesmo jeito que hoje se fala muito do exercício físico, a gente precisa se cuidar. Pega livro Com eu li um certeza. livro, eu vi um filme esses dias, ele não acho que ele não é novo, mas eu achei muito interessante, Casar, Amar e Rezar, você já viu? Já, tem filme Nossa, dele, né, tem com a que Julia também Roberts, né? conta a história todinha dos relacionamentos, das tentativas de encontrar a felicidade, né, a realização Exatamente. pessoal, incrível. E ela fala do quanto que quando ela tá ferida, o quanto que aquilo afeta nos outros Quando ela relacionamentos. entendeu que estava aqui e não lá fora, né. Isso. Nossa, é muito legal, fica a É, dica aí para vocês assistirem. O Poder Além da Vida também, também muito bom. excelente filme Ai para assistir. gente, ó, tá Ver vendo? filme, nossa, tem tantas dicas, né, para Conversa ajudar. maravilhosa. A gente só sai prejudicando tudo se a gente quiser, É então vamos olhar para verdade. si, vamos olhar para dentro. É, e aqui para a gente encerrar, vou fazer esse questionamento para você. Pessoal, até quanto a sua maturidade emocional, ela está equalizando, ela está evoluindo com os seus conflitos? Porque quando isso acontece de forma proporcional, as coisas acontecem de forma mais harmoniosa. Então, já entra aqui, comente sobre esse tema e vamos falar com a gente sobre esse assunto. Até a próxima.